Olá, quero apresentar para vocês o mais novo lançamento da Raytron Indústria Eletrônica, o RT2050, que é um CDI universal, é um CDI módulo universal que serve em mais de 90% das motocicletas nacionais e importadas, inclusive os triciclos e quadriciclos que tem no mercado. A gente pensou em desenvolver esse CDI devido à grande quantidade de moto que tem no mercado e a dificuldade que é de encontrar um CDI para cada moto. Então a gente pensou, vamos desenvolver um CDI que funcione em todas. E aí a gente chegou a essa peça maravilhosa que está sendo sucesso no mercado nacional. Então dentro da caixa vem o módulo CDI, a gente desenvolveu ele comprido, fininho e coisa, e nesse sentido de conexão, que você pode conectar e encaixar em qualquer lugar, na motocicleta, em qualquer moto, dentro da carenagem, ou seja, em qualquer lugar estreitinho, ele vai funcionar, vai servir e você vai poder colocar. Dentro da caixinha vem um certificado de garantia com o CDI e tem uma etiqueta de numeração igual às baterias, ou seja, o certificado tem essa numeração e essa etiqueta também tem a numeração. Ela é uma etiqueta inviolável que se você tentar tirar, ela vai estragar e você vai perder a garantia. A garantia é de 90 dias para defeito de fabricação, ou seja, não tem garantia para caso manuseio errado e você queimar o CDI por causa de mau uso ou não souber colocar direito. Vem também um manualzinho de montagem, que é um manual super simples explicando como que você vai montar. Aqui na figura 1 tem a explicação dos volantes que ele serve, ou seja, você não precisa de preocupar com a moto. Que moto que é essa, essa moto ou aquela, você não precisa de preocupar com isso. Basta que você só tem que preocupar com o volante da moto. Ou seja, o volante tem que ter o ferrinho, um único ressalto por fora, igual esse aqui, ou grande ou pequeno. Ou seja, não importa o tamanho do ressalto, ele vai corrigir o ponto certinho para cada modelo de motor. Aí aqui tem um diagrama elétrico também, explicando como é que monta. Tem um fio positivo, um fio negativo, um fio para a bobina externa, que é a bobina da vela, e os fios do pulsador. Algumas motos, o pulsador só tem um fio que vem para fora. E outras motos tem os dois fios que saem para fora, e você vai ter que usar os dois fios. Aí vem esse chicotinho também, que a gente pensou em desenvolver ele de forma que você não precisasse estragar a fiação da moto. Ou seja, você vai simplesmente implantar ele na moto, você não vai estragar a conexão original. Então ele vem com esse fio positivo pós-chave, ele vem comprido, porque ele serve em moto também que tem bobina interna, aquelas bobinas de faísca interna que você vai poder eliminar e não vai usar mais, você vai usar ele pela bateria. Ou seja, é um módulo que funciona pela bateria. Ele vem um fusível de 1 ampere, um fusível de vidro, que não pode ser substituído por um valor maior, que isso pode, se caso der um problema no retificador e a moto carregar em excesso ou queimar o fusível principal da moto, ele vai queimar e não vai deixar queimar o módulo, ele vai proteger o módulo e não deixa queimar, ou seja, não é uma peça tão barata, então é interessante que proteja o máximo que puder. Aí ele vem um fio o fio positivo, pós-chave, ele vem o fio da bobina da vela, ele vem um fio positivo do sensor, que você não precisa se preocupar com a polaridade do sensor. Ele funciona tanto para pulso positivo quanto para pulso negativo. Ele reconhece qualquer polaridade do sensor e qualquer sensor. Não interessa o valor ômico da resistência do sensor, ele vai funcionar bem em qualquer um. E vem 2 fios negativos, que são o mesmo fio. Aí esse negativo você vai usar com o sensor, caso o sensor tenha 2 fios para fora, igual o da figura aqui. Os 2 fios do sensor saem para fora. Mas algumas motos que o sensor é um só tem um fio, você vai usar só esse. E esse fio você pode tanto juntar os dois ou deixar ele desligado e não usar. Trouxe um chicote para mostrar para você o que é a intenção de fazer ele. Você vai pegar essa fiação, por exemplo, isso aqui é um chicote de um YBR. Ela já funciona pela bateria, ele já é um módulo. Então ele já tem um positivo pós-chave aqui. Quando acontecer isso, você vai usar todos os fios aqui. Você não precisa desse fio grande para usar. Então o que você vai fazer? O interessante é você vai descascar essa fiação e você vai cortar um fio para cada uma ligação dessa. E aí você vai implantar ele aqui sem cortar o conector original. Você vai deixar. Se um dia precisar, ele está lá no lugar e não estragou. No caso dessa moto que já tem o pós-chave aqui, você vai poder cortar o fio positivo pós-chave aqui e já conectar aqui mesmo. Mas caso a moto seja uma moto que não tenha, que o CDI não funcione pela bateria,
Aí você vai pegar e vai procurar com esse fio o do poste-chave em outro lugar. Por exemplo, você pode procurar no interruptor de freio, no fio marrom lá do poste-chave do interruptor de freio, ou no interruptor, ou buscar no relé de seta, que é o relé de pisca da motocicleta. Ou seja, você pode escolher um desses fios e ligar ele. Então você não precisa de danificar. A gente colocou um fio longo para que você tenha uma opção de colocar sem ter que ficar fazendo emenda na fiação. Então isso aí é a explicação. E sobre o que eu falei do volante, é isso aqui, ó. Ele funciona em qualquer motocicleta que o volante tem apenas um ressalto, igual esse aqui, ó. Pode olhar aqui por fora desse volante, tem apenas um ressalto. Então isso aqui seria o passador, onde vai passar no sensor e disparar a centelha no ponto certo. O que esse CDI faz? Quando o CDI tem esse ferrinho assim, ele funciona da seguinte forma: a hora que o sensor passa, ele dá um pulso, a hora que ele sai, ele dá outro pulso. E com isso, a moto funciona atrasada na marcha lenta. Por isso que a marcha lenta perfeita, aquela marcha lenta perfeitinha funcionando. Então, quando você acelera a moto, ele corrige o ponto até a entrada do ferrinho. Ou seja, ele vai, na marcha lenta ele funciona aqui, na medida que você acelera, ele vai movimentando o ponto até chegar aqui. Isso ele faz isso em qualquer volante, tanto nesse quanto nesse grande. Só que a diferença é que nesse volante grande, se ele avançar todo o ferrinho, ele vai quebrar o motor. Ele vai dar contra, ele vai ficar totalmente adiantado. Isso vai dar um problema sério no motor. Então, o que esse CDI faz? Na medida que você acelerou, ele vai dar faísca na saída do ferrinho, a marcha lenta vai ficar uma marcha lenta perfeita, aquela marcha lenta macia. E na medida que você acelerar, ele vai corrigir só o tanto certo. Ou seja, ele vai corrigir mais ou menos, no caso da YBR, da Krypton, da linha da Yamaha, ele vai corrigir mais ou menos o ponto até aqui, que seria a metade do ferrinho, mais ou menos. Isso aí, para cada motor, ele tem uma variação diferente. Então, a hora que ele vai acelerar o motor, a partir dos 2.000 RPM, por exemplo, ele começa a avançar, vai avançando até aí para e fixa aqui, e você pode acelerar até 12.000 RPM, que ele vai se manter aqui, sempre no ponto certo. Se ele avançar até aqui, ele vai dar problema. Então ele vai avançar só até aqui. Então não importa se o ferrinho é grande ou pequeno, ele vai funcionar perfeitamente. Qual é a diferença entre esses volantes? Agora esse CDI, ele não funciona nesse motor da linha Honda, nesse volante. Por isso que você só tem que preocupar com o volante, não interessa a moto. A Honda, ali a Falcon, as Twister, Tornado, todas elas, as Titan 125, a 150 de 2002 para cá, que tem módulo, já funciona com isso aqui diferente. Então ela tem um ferrinho pequeno e um ferrinho grande. Isso o CDI vai confundir, vai dar faísca aqui. Isso vai dar faísca muito adiantado, que também pode ocasionar o mesmo problema com o ferrinho grande, se ele não avançar o tanto certo. Então, ou seja, não se preocupe. A moto sendo essas aqui não precisa. Porque o CDI da Honda não existe problema de localizar, ele é muito fácil de achar, é um CDI barato, mas dessa linha de moto importada já é mais complicado. Espero ter ajudado, dado uma boa explicação. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a gente que a gente explica um pouco melhor.